Então, pessoal, eu sou o Fernando Ferreira, eu sou músico aqui de Macaé e eu tô aqui para fazer um workshop de produção musical para iniciantes. O objetivo desse workshop é fazer com que você, ao final dele, consiga produzir a sua própria música, correto? Nesse tempo de quarentena, que você está aí sem fazer nada, vamos aproveitar para fazer uma produção musical. Então, eu vou ensinar a começar dos básicos, ok? O básico da música é o BPM. O que é o BPM? O BPM é a sua batida, o seu tempo. Para a sua música, você vai ter que manter um tempo constante durante o decorrer da música, ok? E o BPM nada mais é do que o que vai guiar esse tempo, o que vai definir esse tempo. Isso aqui é uma batida de 120 BPM. 120 BPM é igual a 120 batidas por minuto, ou seja, 2 batidas por segundo. Isso aqui já é considerado uma música mais agitada. Se você quiser uma música mais lenta, você vai ter um BPM menor. E se você quiser mais rápida, você vai ter um BPM maior, ok? E o BPM é o primeiro passo da produção musical. Você tem que ter em mente o que você vai ter de BPM para você seguir, ok? Então, esse é o primeiro passo, a batida. No caso, a batida da minha música, eu vou fazer no final. Nós vamos ver no final que eu vou adicionar aqui com sintetizadores. O segundo passo é a progressão de acordes. O que seria a progressão de acordes? Bom, isso trata-se da melodia. A melodia são as notas que vão acompanhar a música, ok? Vão definir o tom dessa música. Eu vou estar usando aqui, na minha progressão de acordes, o Lá sustenido ou Si bemol, que é... E daí eu vou passar para o Fá. Do Fá eu vou para o Ré menor. E depois eu vou voltar para o Lá. E a mesma coisa. Ok? Mas essas notas não significam nada sem seguir um ritmo, certo? E o ritmo é o nosso terceiro passo. Sabendo as notas e sabendo o BPM, eu vou saber o que fazer na minha harmonia. No meu caso, vai ficar assim. Eu vou abaixar o microfone. Vai ficar assim. E essa é a harmonia que eu vou estar seguindo na minha música. Depois eu vou adicionar algumas coisas a mais, alguns complementos para essa música, mas esse aqui é a harmonia básica que eu vou estar seguindo, ok? Sabendo a nota, sabendo o BPM, nós vamos também poder ter uma ideia de onde a nossa música está indo. Vocês vão ver que ela já está tomando um formato, certo? Nós fomos do nada para um... Então já está tomando um formato. Essa aqui é a nossa harmonia. O que falta agora é a melodia. Para explicar a melodia, eu vou usar o teclado. Então, me acompanha aqui até o teclado. Então, pessoal, agora para a parte da harmonia, a gente vai utilizar também um baixo. O contrabaixo tem a função de cobrir as notas baixas, como o próprio nome já até indica. Senão, nós só teremos as partes altas da música, certo? E nós queremos uma coisa bem equilibrada. Essa é a linha de baixo que eu desenvolvi para essa música. Eu segui mais ou menos a mesma progressão, só que eu dei uma brincada com as notas. Vamos ver aí como ficou.
ganhar com a melodia, eu estou usando aqui um teclado, certo? Eu estou usando um teclado com a configuração normal de piano e eu brinquei um pouquinho com as notas para formar uma melodia. O interessante da melodia é que você pode usar muito mais a sua criatividade. Você não tem que seguir as notas à risca bonitinho. No meu caso, eu segui as notas como base e dei um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo com as notas, ok? Vamos ver aí como ficou? Olá pessoal, meu nome é João. Eu faço trabalhos de mixagem, masterização e produção musical há mais ou menos uns 7 anos. E eu sou amigo do Fernando e ele me chamou para participar desse workshop, né? Que nesse workshop eu faria parte de mixagem, né? Da musiquinha que ele fez. Eu ajudei ele a gravar, né? Aquela musiquinha. Ficou bem legalzinho, um loop na verdade, né? Bem curtinho, tá aqui. E eu já mixei, né, esse loop e eu vim aqui para dar um, um, um entendimento iniciante, né, da arte da mixagem e da masterização e etc. Antes da gente começar, eu vou falar o que seriam os DAWs, né, DAWs. Os DAWs, eles são programas de manipulação de áudio que eles são bem completos para produção musical. Nele você consegue, hoje em dia, fazer qualquer tipo de trabalho de som, é, seja envolvendo música ou trabalho técnico mesmo, de engenharia de áudio. E existem vários tipos, né, de DAWs, né? Os DAWs, eles são uma sigla em inglês e significam Digital Audio Workstations, que são esses programas, né, como eu acabei de explicar. Esse daqui, essa tela que vocês estão vendo, é o layout do Fruit Loops, que é um DAW, um DAW, que é um programa que ele é feito exclusivamente para você conseguir manipular o áudio da melhor forma. É um programa muito completo, né? E não existe só ele de DAW, né? Existem vários outros. Os mais famosos são o próprio Fruit Loops, que é esse que vocês estão vendo. Existe também o Ableton Live, existe o Pro Tools, o Reason e etc, né? Vários outros também que são muito bons, mas para o meu uso eu prefiro o Fruit Loops. E também ele é o mais famoso, né? Digamos assim, desses. É, eu gostaria de mostrar para vocês como é que ficou aqui esse loopzinho que a gente trabalhou, né? Já mixado. Veja como é que ficou. Como a gente pôde ver, essa daqui são as partes que se chamam tracks, né? Essa daqui é a playlist, essa layout de dentro aqui do Fruit Loop se chama playlist, e dentro da playlist existem várias tracks, né? E em cada track você coloca um som específico. Aqui a gente pode ver que tem 4 sons, né? O primeiro seria a percussão, né? A parte percussiva, que é os hi-hats, que é esse som. Hi-hats e um congazinho. Aqui a primeira parte é o contrabaixo, que o Fernando gravou. A segunda parte é o ukulele. E a terceira parte é o teclado. Essas três partes juntas formam o loop, né? Um loop bem simples, bem comum. E como vocês podem ver, né? Essa daqui é a parte do Fruit Loops que se chama o mixer, né? Que é aqui onde você realmente mixa os seus áudios, né? Os arquivos de áudio que você manda. Deixa eu só minimizar aqui rapidinho. Enfim, cada um desses sons está designado em uma parte do mixer diferente. Deixa eu só aumentar, né? Porque aqui fica difícil para ver.
Aqui, deixar mais grosso. A primeira parte, que é a percussão, o som dele já tá bom naturalmente, então eu não vi necessidade em mixar. Como é um loop bem simples, bem minimalista, eu não vi necessidade em mixar essa parte do loop, da musiquinha, né? A segunda parte é o baixo. A mixagem, ele está designado nessa parte do mixer, né? E a mixagem dele é basicamente um compressor, que é esse daqui que eu acabei de abrir, e um equalizador, apenas. A segunda parte é um ukulele, que está designada nessa parte do mixer, né? A mixagem dele foi bem básica também, né? Eu usei apenas 2 equalizadores e um reverb, né? Eu tô dando uma olhada geral agora, mas depois eu vou me aprofundar melhor para conseguir explicar melhor o que são cada uma dessas coisas, né? A terceira parte, que é o teclado, ele está designado nessa parte do mixer, e a mixagem dele é um reverb, um delay, outro reverb e um equalizador. Bom, agora, né, eu falei todas essas partes, mas eu não expliquei antes o que elas fazem, qual é o efeito que eles têm no som e etc, né? Então eu vou começar desde o começo, né, sobre o que é a mixagem. A mixagem nada mais é do que você tratar o som. Quando você grava o som num estúdio, seja uma guitarra, uma bateria, um baixo, um teclado, seja o que for, você está gravando o som cru, né? Você está simplesmente gravando ele do jeito que você está tocando ali, né? Mas depois quando você grava o som, depois quando você fez esse trabalho de gravação, vem a parte do pós-processamento. E na parte do pós-processamento tem a mixagem, né? A mixagem, como eu disse, é você moldar o som, é você esculpir o som, é você melhorar ele, deixar ele da forma que você quer, entendeu? Tirar ele não deixar esse som cru, você dar mais uma... você, enfim, melhorar o som, né? Você fazer com que ele se case com os outros sons. Para eu dar um exemplo, por exemplo, eu vou pegar aqui o ukulele, né? Já mixado, como eu falei, né? Com 2 equalizadores e um reverb. E vou tirar toda a mixagem dele. Toda a mixagem dele, ou seja, eu vou tirar esses equalizadores e o reverb. Olha a diferença. Vocês conseguem perceber que o som ele tá mais abafado. Esse som é o som cru que a gente gravou sem nenhum efeito por cima, sem nenhuma mixagem por cima. E dá pra perceber que ele tá abafado, ele tá um som sem graça, sem vida, né? E a mixagem serve justamente para isso, para você deixar um som cru interessante, você deixar um som cru mais... fazer com que eles se casem com o resto da música, né? Aí aqui para começar a nossa para a gente prosseguir aqui, né, com o workshop, eu vou explicar agora o que são os equalizadores, né? Porque a primeira parte de mixagem aqui desse ukulele é um equalizador. O equalizador, ele é uma parte da mixagem que ele serve para você aumentar ou diminuir ou cortar, enfim, manipular o espectro do áudio. O que seria o espectro do áudio? Deixa eu só pegar outro som como exemplo para poder ilustrar melhor o que eu estou dizendo. Eu vou pegar aqui um loop de bateria, né, aqui da pasta do Fruit Loops mesmo. Vou pegar aqui pode ser qualquer um. Enfim, esse som aqui, né, é o que vai ser usado para a gente ilustrar o que eu estou querendo dizer. Enfim, explicando o que é um equalizador. Um equalizador, ele trabalha com as 3 partes do áudio, né, com a frequência inteira do áudio. O ouvido humano, ele consegue ouvir sons de 20 Hz até 20.000 Hz. E no equalizador, esse espectro todo é representado da seguinte forma: da esquerda para a direita. Ou seja, começa dos sons mais baixos, né, dos 20 Hz, que começa aqui,
e ele vai aumentando no decorrer do espectro, e na parte da direita, lá perto dos 20.000 Hz, é a parte mais aguda, ou seja, o som ele começa grave, vai ficando médio, e depois vai ficando agudo, entendeu? E esse espectro ele é basicamente dividido em três formas principais, né? As três formas fundamentais, que é a parte grave, que é mais ou menos. Você pega esse espectro e divide em três, né? Que seria aqui a parte grave, essa parte aqui, né? Que é a primeira parte, a parte que é a mais da esquerda. A parte do meio é a parte média. E a parte do final é a parte aguda. A parte do meio, a parte do começo, que eu quis dizer, perdão, ela é a parte onde estão os sons mais graves, como eu disse, né? Que são, por exemplo, o contrabaixo, que tem um som bem grave, que movimenta muito, né? Ele é um som que está mais concentrado na parte baixa. A parte do meio, como eu disse, é a parte média, é onde se concentra, por exemplo, numa música, a voz humana. Que a voz humana ela não é algo que não é nem tão grave, quer dizer, tem vozes que são graves, mas mesmo assim a frequência da voz humana ela é mais média do que todas as outras, né? As maiores partes do espectro da voz humana se encontram na parte média, né? E o agudo, que é essa parte aqui, é onde se encontram instrumentos de som agudo, né? Como, por exemplo, os hi-hats, os chimbals, né? da bateria e assim por diante, né? Que são sons que são, por exemplo, tss, esse som mais que não tem coisa grave, né? É um som mais estridente, né? E aqui, para eu poder ilustrar direito o que um equalizador faz, eu vou usar esse loopzinho de bateria, né? Eu já designei ele para essa parte aqui do mixer. E eu vou usar o equalizador enquanto vocês veem. Como eu falei, o começo, essa parte aqui, é a parte do grave, né? Então, eu vou aumentar e vocês vão perceber como que ele muda o som. Vocês conseguiram perceber que quanto mais eu aumento a parte grave, mais os sons pesados, né? Mais a parte da bateria pesada, ela fica bem mais estridente, né? Ele fica mais pum, 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 com a parte grave bem pronunciada, né? E quando eu tiro o grave, vocês conseguem perceber que perde todo o peso, né? Do loop. Deixa eu ilustrar. Ele perde toda a parte grave, toda a parte que dá peso, que dá ritmo, né? Que dá uma força, né? Pra esse loop, né? Aqui a parte média, né? Parar, né? Porque já tá doendo um pouco o ouvido, né? Essa parte média tá bem estridente. Vocês conseguiram perceber que a parte média, ela é essa parte que ela se encontra mais ou menos onde fica a caixa, né, da bateria, que fica bem mais estridente, né? Que essa parte da bateria que tem mais instrumentos que são mais próximos, assim, do médio, né? Que é os bongos, os tamborins, a caixa e algumas partes dos chimbals, né? Enfim. E a parte aguda, né? Essa é a parte que mais dói o ouvido, porque ela é a parte que é mais forte desse loop. Então, quanto mais a gente aumenta, mais estridente e fica, né? Mas, enfim. Aqui vocês conseguem perceber que a parte aguda do som, ela é justamente a parte que compõe os hi-hats, os cymbals, e os sons que são mais que não que são mais aparentados pro metálico, né, desse som aqui. Enfim, tendo dado essa pequena introdução aos equalizadores, então aqui vocês conseguem perceber melhor, né, que, por exemplo,
Aqui deixa eu abrir o equalizador. Né, tendo eu ilustrado essa parte, vocês conseguem perceber que do som cru, né? Deixa eu tirar todas as outras mixagens e vamos focar só na primeira, né? Que eu fiz, que é esse equalizador. Aqui eu fiz um corte, né? Eu tirei toda a parte grave, porque como o ukulele ele é um som que ele é bem médio e bem agudo, né? E que ele se concentra mais nas partes médias e agudas do espectro e não na parte grave, eu posso cortar totalmente essa parte grave do som, porque já não tem. Às vezes pode ter um ruído grave que pode embolar com o som do baixo, né? Que é um som que é grave. Então, quando você tem dois sons que são graves e que são de notas diferentes, você acaba embolando o som. Você pode escutar essa característica, né? Que quando você tem dois sons graves que não são compatíveis entre si, você acaba embolando o som e acaba virando uma bagunça, né? Então é melhor você cortar toda a parte grave de um som que não tem, tem a parte grave, né? Que não foi feito para ter parte grave, como o ukulele. Aí aqui, tendo cortado a parte grave, eu dei um pequeno ganho aqui na parte média, né? E na parte aguda eu também dei um ganho maior, porque como o nosso som anteriormente ele estava mais médio, eu quis dar um brilho maior nele para aumentar a parte aguda, né? Vocês podem ver que sem dar esse ganho na parte aguda, ele fica bem apagadinho, né? Bem sem brilho. Enquanto mais você aumenta a parte aguda, mais brilho ele ganha, né? Mais ou menos aqui que eu deixei. A segunda parte também é o equalizador, e aqui, como eu já expliquei o que o equalizador faz, aqui não tenho o que dizer muito, né? Que simplesmente só está dando mais um ganho na parte aguda do som, né? Eu poderia ter dado esse ganho extra aqui, mas eu gosto de ter um controle maior, tendo dois equalizadores, porque eu gostei do controle que eu dei aqui, né? Então, se eu acabar mexendo aqui, eu não vou ter como voltar antes se eu quiser. E se eu não gostar dessa parte aqui, né, que é a segunda parte do equalizador, eu simplesmente desativo ela, né? Aí, por fim, da equalização do ukulele, a gente tem a parte do reverb. O reverb é nada mais do que aquele som que é popularmente dito como o eco, né? Ele dá um eco, ele dá uma sensação de espaço, né? Ele parece que você está numa sala tocando um ukulele. Enfim, essa daqui foi a equalização que eu fiz do ukulele, né? Do baixo, eu usei um compressor e um equalizador apenas. O que é o compressor? O compressor, ele é um aparato, né, na mixagem, uma ferramenta que ele simplesmente ele diminui os picos de áudio, né? Quando você tem um som que ele é muito alto em umas partes e muito baixo em outras, você tem um som que tem muita dinâmica, né? E o compressor ele foi feito para diminuir essa dinâmica, para deixar as partes altas mais perto das partes baixas, né? É igual, por exemplo, às vezes você está vendo um filme e a parte do diálogo tá muito baixa, mas aí quando chega uma parte da ação, né, de uma explosão, tá altíssima, né? Isso daí é um problema de mixagem, né? É um problema de falta de compressão no áudio, porque você tem partes muito baixas e partes muito altas, isso acaba sendo ruim, né? Aqui eu vou dar um exemplo de como é que um compressor trabalha, né? Usando o mesmo exemplo que eu usei para o equalizador, né? Só que dessa vez eu vou tirar o equalizador e vou botar um compressor, que é o limiter. Aqui. Aqui você consegue ver todo o pico do áudio, né? Todo o pico de áudio. Deixa eu só pausar aqui. Que você consegue ver que o som ele tem partes altas, né? Que são altas. E tem partes que são baixas, que são essas aqui. Ou seja, a gente consegue ver que esse som ele tem uma dinâmicazinha, né? Porque ele tem, sim, uma boa diferença entre as partes altas e as partes baixas. Vamos agora botar um compressor para a gente ver direito, para a gente poder conseguir ver o que o compressor faz, né?
Aqui, né, vou utilizar o compressor aqui, botando o limite, né, que eu quero que ele comece a atuar. Aqui você consegue ver, ele começa a ficar muito mais homogêneo, ele começa a ficar muito mais, perder essa dinâmica que ele tinha, que era boa, por sinal, não era uma dinâmica exagerada, né? Era uma dinâmica que o som ele também tem que ter dinâmica, porque quando você deixa tudo no mesmo nível, ele acaba virando uma maçaroca, né? Ele tem que ter essa dinâmica de sons altos e sons baixos. Mas o equalizador ele serve para tirar um pouco da dinâmica. O equalizador ele serve para tirar a dinâmica de sons que tem essa dinâmica exacerbada, né? Mas aqui só para, né, questões ilustrativas eu estou utilizando o compressor. Aqui a gente consegue ver que quanto mais a gente utiliza o compressor, quanto mais a gente aumenta os parâmetros do compressor, mais unificado o som fica, né? E não necessariamente fica bom, né? O equalizador, ele serve para a gente tirar um pouco dessa dinâmica do áudio, mas sem também comprometer a qualidade do áudio. Aqui a gente já está comprometendo demais, né? Porque é uma compressão muito forte que não tem necessidade de ser feita aqui. Mas é só para questões ilustrativas, né? Para a gente conseguir ver o que o equalizador faz. O equalizador não, desculpe, o compressor. Então, voltando lá para o baixo, que é aqui. Aqui eu coloquei um compressor bem de leve, né, bem suave, que é assim, só para poder diminuir as, os picos que o Fernando ele dava, né, dava umas dedilhadas fortes nas cordas, então acabava dando um pico. Então, para poder deixar tudo mais linear, eu coloquei esse compressor aqui para deixar mais linear, né? Esse daqui é o efeito do compressor sozinho, né? Sem o equalizador depois. Depois do compressor, a gente utilizou um equalizador. Nesse equalizador, como a gente pode ver aqui, eu acabei dando um ganho, né? Acabei elevando a parte as partes graves, né? A parte baixa do som, as partes mais graves, como como eu tinha falado, né, quando eu falei sobre os equalizadores, aqui é a parte baixa, né? Então eu aumentei a parte baixa porque o contrabaixo, né, esse instrumento, ele já é grave, ele tem um som grave. Aqui a gente consegue perceber que o espectro, né, do contrabaixo, ele é justamente, ele se concentra mais na parte, né, na parte de cá do espectro. Ele não se concentra na parte daqui, né, do agudo e do médio. Ele se concentra mais pro médio, pro grave. Então, como eu percebi que o som cru do contrabaixo ele estava sem muito grave, né, eu resolvi aumentar ele. E aqui a gente fez o contrário do que a gente fez no ukulele, né? No ukulele, se vocês lembram, a gente cortou o grave e aumentou o agudo, porque o ukulele é um som agudo, um som mais agudo, um som mais médio. E aqui a gente elevou o grave e cortou o agudo, né? Justamente porque o contrabaixo é um som grave, é um som que não tem agudo, né? Então a gente pode tomar essa iniciativa, né? E a outra parte do som, né? A outra partezinha da música, como a musiquinha é composta só por 4 partes, né? E a primeira, que é a percussão, não tem mixagem, como eu falei. Então a última que está faltando a falar é o teclado. O teclado, a gente tem um reverb, como eu disse, né, no ukulele, o reverb ele é esse efeito de eco, né, que as pessoas dizem quando você entra numa sala grande. Aqui, nesse reverb que eu botei, ele tá bem pouco, né, é um efeito bem pouco. Se você perceber melhor, mais atentamente, você consegue perceber que tem sim um efeito de sala aqui, né, mas não é tão pronunciado. É só para dar um efeito espacial, né. Aqui na segunda parte nós temos um delay.
O delay, ele é um efeito que ele é um repetidor, né? Quando um som tá com delay, esse som ele vai se repetindo até ele se dissipar e sumir, né? Por exemplo, entendeu? É um som que ele vai se repetindo e diminuindo o volume. Serviu para dar mais uma enchida no som, né? Mais uma algum toque especial a mais, né? Porque sem o delay ele tava meio cru demais, né? E a segunda parte aqui é o outro reverb, né? Dessa vez ele dá uma sensação maior ainda de espaço, né? Do que o primeiro. E por último nós temos o equalizador. No equalizador a gente está cortando, né, as partes mais graves, né, a gente está cortando de uma maneira bem, é, não um corte cirúrgico, né, a gente está fazendo uma inclinação, né, para não ficar muito pronunciado esse corte de graves, mas está ocorrendo, né. E ao mesmo tempo que a gente corta o grave, a gente eleva o agudo, né, para dar um brilho a mais nesse teclado. Só conferir aqui se a gravação. Ok. Então, quando a gente junta todas essas partes do som que já estão mixadas, a gente tem o loopzinho, a musiquinha pronta, né? Já. Essa parte percussiva, né, que eu acabei fazendo, né, para poder complementar melhor na música, é, eu eu esqueci de botar nessa parte aqui, né? Então eu boto agora para dar para completar, né? Então foi isso, pessoal. Essa daqui, né, foi a minha explicação sobre a mixagem do som que o Fernando fez. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco, né? E é isso.